Vamos ler a Bíblia, dois textos das Sagradas Escrituras. Pedimos também a graça de Deus para esse encontro, Amém. que o Senhor possa abençoar e guiar esse nosso encontro, esse nosso podcast. Amém. Você que está aí do outro lado, pedimos também que o Senhor possa lhe dar o entendimento e a sabedoria necessária para aquilo que nós queremos abordar no dia de hoje. Amém. Na verdade, é uma série de ensino que nós estamos a fazer em nossa igreja, né? Ali no 28, Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Internacional da Paz, no 28, em frente à Clínica Sagrada Esperança. E é uma série de mensagens cuja o tema é espíritos territoriais e espíritos familiares. Uhum. Esse é o tema geral. E dentro do ensino sobre espíritos familiares, nós estamos a abordar a temática do legado familiar negativo. Uhum. Amanhã, por exemplo, teremos um culto de cura e libertação voltado para isso. Estará pregando amanhã minha esposa no culto de cura e libertação. Então será uma grande bênção. Estaremos lá orando para as pessoas que têm vários tipos de enfermidade e com várias necessidades. Então você é Uhum. nosso convidado. Primeiras de Pedro 1:18. Primeiras de Pedro 1:18. Vamos ler a palavra de Deus ali. Em Primeiras de Pedro 1:18 e depois vamos ler também Êxodo capítulo 20, versículo de número 5. Êxodo capítulo 5, capítulo 20, versículo de número 5. Primeiras de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz o seguinte a palavra do Senhor. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, Uhum. que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Uhum. Vou repetir esse texto. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Palavra legado. E Êxodo capítulo 20, versículo 5, é um texto muito conhecido, mas vamos dar ênfase na última parte do versículo que diz que Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O texto completo diz: Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, esses são os dois textos que nós vamos dar início à nossa exposição, né, sobre legado familiar negativo. Tem outros textos que nós vamos citando. Eu Uhum. gostaria por começar por definir o que é legado. Em palavras simples, o legado é tudo aquilo que passa de uma geração para outra. É tudo aquilo que passa de uma geração para outra. É uma herança que passa de pai para filhos. Uhum. Tudo aquilo que passa de pai para filhos ou de geração para geração, nós podemos considerar como legado. Legado é aquilo que é deixado para a próxima geração. Uhum. E vendo essa expressão legado, nós temos dois tipos de legado. O primeiro legado é, na verdade, o legado material, que tem a ver com a herança ou os bens materiais que os pais deixam para os filhos, ou os bens materiais que passa de geração para geração. Isto é um legado, Sim, é uma herança familiar. sim. E também temos o legado espiritual. O que é o legado espiritual? E é esse onde a gente vai abordar o aspecto negativo do legado familiar ou legado espiritual. O legado espiritual, ele tem a ver com coisas imateriais ligadas à cultura, religião e tradição que passa dos pais para os filhos. Vou Uhum. repetir. O legado espiritual tem a ver com coisas imateriais ligadas à cultura,
a religião e a tradição que passa dos pais para os filhos. Maior parte das vezes nós nos apegamos ou damos mais atenção ao legado material, que Sim. são os bens, que é a herança material que os pais deixam para os filhos, que vai Sim. passando de geração para geração. Uhum. Prestamos muito pouca atenção no legado espiritual, Uhum. nas coisas imateriais ligadas à cultura, à tradição, à religião, que passa de pai para os filhos. Sim. Do mesmo jeito que pode passar de uma geração para outra, legado material, bens materiais, também passam um bem espiritual, Uhum. algo espiritual, que é passado de geração a geração. Sim. E a maior parte das vezes, nós nos vemos em situações que nós não conseguimos entender como entramos, por que entramos e por que estamos a viver. Poucas são as pessoas que pensam no legado ou falam sobre legado espiritual que passa de pai para filhos. Uhum. E é uma das coisas que, dentro da cultura africana, dentro da cultura banto, isso é muito forte. Legado espiritual, coisas ligadas à tradição. Por Sim. exemplo, há uma expressão que se fala muito no meio dos mais velhos, quando um jovem ou alguém questiona sobre um assunto e os mais velhos falam assim: não, nós somos assim, nós aqui fizemos assim, nós sempre fizemos assim. Sim. O que é que ele está a dizer? Ele está a falar que esse é o nosso legado Sim. espiritual. Sim. Isso está ligado com algo imaterial que passou dos pais para os filhos, Sim. independentemente daquilo, se aquilo é positivo Ou ou negativo. negativo, mas ele diz: não, nós somos assim, Sim. nós sempre fomos assim. Sim. Quanto ao casamento, quanto ao alambamento, cuidado das crianças, tirar a criança para fora, aquilo que se faz, ele não, é nossa tradição, Sim. é nossa cultura. Uhum. E isso vai passando de pai para filhos, é legado. Sim. E nós queremos olhar para as Sagradas Escrituras para ver o lado negativo dessas coisas. Uhum. Da próxima vez podemos falar do legado familiar positivo, olhando para a questão da espiritualidade. Sim. Mas hoje nós vamos falar do legado familiar negativo, olhando para a questão da espiritualidade. Olha o texto que nós lemos, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. O apóstolo Pedro está a dizer que, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Sim. Pedro está a falar de algo que os filhos herdaram dos pais que é negativo. Por isso ele usa a expressão fútil procedimento Sim. que os vossos pais vos legaram. Sim. Se nós olharmos para esse versículo, a primeira parte do versículo, o apóstolo Paulo está a dizer que existem coisas materiais preciosas, valorosas, como ouro e prata, mas que são incapazes de resgatar as pessoas do legado negativo que elas herdaram dos seus pais. Uhum. Quer dizer, há um legado que as pessoas receberam e que elas estão presas ou vivendo nisso e que não há como libertá-las Sim. desse legado por via de coisas materiais, como Sim. prata E e ouro. ouro. Eles que não foi mediante prata e ouro que foste resgatados. A palavra resgatar aqui no grego é a palavra litron. Uhum. E a palavra litron no grego significa o preço a ser pago para soltar um escravo. Libertar alguém por meio do pagamento do resgate. Era o ato através do qual um escravo obtinha a liberdade através do pagamento. Certo. Quer dizer que este legado que nós herdamos dos nossos pais, nós precisamos ser libertos deles. Uhum. Há um preço que deve ser pago, mas esse preço não tem a ver com coisas tangíveis, Sim. coisas materiais, Sim. como ouro e prata. Por que não é mediante ouro e prata? Porque não é algo material. Sim.
não é uma dívida material, é algo espiritual. Então, coisas espirituais não se resolvem com bens materiais. Ele diz que foste resgatado do vosso fútil. No grego, essa palavra mataios, fútil, mataios, significa algo desprovido de força, algo vazio, algo sem propósito. E procedimento, aqui no grego, tem a ver com um estilo de vida, tem a ver com comportamento, tem a ver com modo de ser. Sim. Então, quando ele diz fútil procedimento, está a dizer que é um comportamento, é um estilo de vida, é um modo de ser que as pessoas levam, mas não é delas. Quer dizer, você assumiu um comportamento que não é teu. Sim. Você Mesmo assumiu, sem aceitar. mesmo sem aceitar. E muitas pessoas não sabem que o comportamento que elas têm, a forma como elas reagem a certos assuntos ou a certas coisas, não são elas, é um legado. Sim. Porque ele está dizendo que fútil procedimento, fútil, mataios, algo desprovido de força, vazio, sem propósito, e procedimento, que no grego é modo de vida, Sim. comportamento. Sim. Então vai dizer que há um comportamento, há uma forma de se viver, Sim. há um modo de se estar que nós herdamos dos nossos pais. Ok. E a Bíblia chama isso de fútil. Sim. E ele diz que vocês que vossos pais vos legaram. Esta palavra que nós temos aqui, essa palavra aqui, legar, deixa eu só ver a tradução aqui dessa palavra legar, o procedimento que é anastrofe, que tem a ver com modo de ser, comportamento. E ele está a dizer que é um procedimento que é fútil. Legado no grego, a palavra é patroparadotos. Sim. Patroparadotos significa transmitido pelos pais ou o que passa de uma geração para outra. Pais. E na Bíblia, pai não tem a ver só com o progenitor, Sim. mas tem a ver com o antepassado. Ok. Muitas vezes na Bíblia essa palavra pai é usada para se referir à descendência, à linhagem, Sim. à origem. Aí vem uma frase famosa do Cote, que eu amo, gosto dessa frase, e é uma das frases-chave para nós falar sobre isso, é que ele diz que as tuas raízes não só mostram as tuas origens, mas como também revelam a origem de muitos dos teus problemas. Quer dizer que as tuas raízes não só mostram a tua origem, como também mostram ou revelam a origem de muitos dos teus problemas. Sim. Quer dizer que tem problema que nós vivemos ou passamos que não se originam em nós. Certo. A causa não está em nós, é um legado, é uma herança familiar. E vê que quando nós falamos disso de raízes, raízes não são coisas que se vê, não são coisas que estão na superfície. Sim. Algo que está por baixo. Algo que está por baixo, tem que cavar, tem que buscar. Yeah. Então Pedro está a falar disso, está a falar de um legado negativo, espiritual, Sim. que passa de pai para filhos. Sim. Isso nos leva a entender que todos nós herdamos uma bênção ou uma maldição dos nossos progenitores ou dos nossos antepassados. Yeah. Todos nós herdamos uma bênção ou uma maldição ou as duas coisas. Yeah. Tem coisas que nós recebemos dos nossos antepassados, ou boas ou más. Sim. E muito do nosso comportamento, das nossas atitudes e da nossa própria vivência é um legado. Sim. Não é o que nós decidimos ser, Sim. não é o que nós decidimos fazer, Sim. mas é um legado. E muitas vezes esse legado espiritual negativo vem na forma de uma influência ou consequência. Muitas vezes esse legado vem como consequência de pecados ou de erros dos nossos antepassados. Vê o texto que nós lemos lá atrás, Êxodo capítulo número 20, versículo de número 5. Sim. Ele está a dizer que na última parte, eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos
até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Sim. Alguém ali que está nos ouvindo pode dizer, não, isso é do Antigo Testamento. Ok, é do Antigo Testamento, mas sendo do Antigo Testamento não quer dizer que a Bíblia não é a Bíblia. Sim. São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são eternos. A lei de Deus é eterna. Mesmo que você diz que isso é do Antigo Testamento, Pedro está a falar isso no Novo Testamento. Sim. Está a falar de legado que recebemos, o procedimento, modo de vida que recebemos dos pais, que é fútil. Sim. O que é errado que nós recebemos dos nossos pais? Sim. É isso que nós queremos falar. O que é errado, então, que Pedro, no Novo Testamento, está a falar que nós recebemos dos nossos pais? Vamos ver alguns exemplos na Bíblia de legado espiritual negativo, para depois entrar nos nossos dias e ver qual é a solução bíblica para isso. Amém. Vamos fazer 3 coisas. Vamos ver exemplos bíblicos, exemplos atuais e vamos ver a solução bíblica para se libertar do legado familiar negativo. Amém. Primeiro caso que eu quero ver na Bíblia nessa noite é o caso de Noé. Noé. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, a Bíblia diz que após o dilúvio, quando Noé sai da arca com a sua família, Noé faz um sacrifício. Sim. Noé edifica um altar e oferece animais puros aí no altar. E o cheiro daquele sacrifício subiu diante do Senhor, e o Senhor inalou aquele cheiro. Deus gostou do sacrifício e apareceu o arco-íris. O arco-íris, biblicamente falando, é o símbolo da aliança que Deus fez com Noé, de que já não destruiria mais a terra com água. Certo. Então é o arco-íris. Sempre que aparece o arco-íris, por isso é que o arco-íris aparece geralmente depois de uma tempestade, de uma tempestade. para nos fazer lembrar que o mundo já não será destruído com água. Deus fez uma aliança com Noé. E o símbolo, a marca dessa aliança com Noé é o arco-íris. Amém. A Bíblia diz que depois Noé edificou uma vinha. E depois de edificar uma vinha, Noé fez vinho. Noé estava na tenda, bebeu vinho, ficou embriagado, ficou sem roupa na tenda, mais velho, educadamente, se apartou dos filhos, bebeu dentro da sua tenda, estava nu aí dentro da sua tenda. Sim. A Bíblia diz que o terceiro filho de Noé, cujo nome é Cão, Cão entra e vê o pai nu. E ele sai e vai zombar do pai diante dos seus irmãos, Jafé e Sem. Sim. Ele zomba do estado de nudez e embriaguez que o pai se encontrava. Sim. A Bíblia diz que Jafé e Sem, quando ouviram aquilo, entraram na tenda de costas, com as vistas fechadas, com um pano, e cobriram a nudez do pai. Sim. A nudez do pai não é para ser exposta. Aqui vai um apelo para aqueles filhos que expõem a nudez dos pais. Os erros dos pais, levam para fora, zombam dos erros dos pais. Biblicamente falando, a Bíblia diz que o filho que despreza o pai, os corvos comerão os seus olhos. Quer dizer, morrerá de uma forma vergonhosa. Sim. Então, quando Noé despertou do vinho, Ricardo, a Bíblia diz que ele se apercebeu do que Cão fez. E ao se aperceber do que Cão fez, também se apercebeu do que os outros 2 filhos fizeram. Sim. O que nos chama a atenção é que ele amaldiçoou Canaã. Ele disse, maldito seja Canaã, que ele se torne o mais insignificante dos seus irmãos e sirva os seus irmãos. Quer dizer, Canaã vai se tornar insignificante, escravo dos seus irmãos. A pergunta é, quem é Canaã? Canaã não é filho de Noé. Canaã é neto de Noé. Sim. Canaã é filho de quem? De Cão. Por que Noé não amaldiçoou Cão, que é o filho que zombou da sua nudez, mas amaldiçoou Canaã? A maldição sobre Canaã é a consequência do pecado de Cão. Quer dizer, Cão passou para a sua descendência uma maldição, um legado espiritual negativo. Sim. E se nós olhar para a Bíblia Sagrada, vamos ver que
Canaã é o pai dos cananitas. Sim. Aquelas 7 nações que Deus desalojou para dar aquele território aos descendentes de Abraão. Sim. Os jebuseus, os heteus, os heveus, os amorreus. Todos esses povos são descendentes de quem? De Canaã. E a pergunta é por que Deus tirou a terra deles, deu aos descendentes de Noé e tornou esses escravos dos descendentes de Noé? Na Bíblia Sagrada está lá que os cananeus que não foram expulsos da terra se tornaram escravos da descendência de quem? De Abraão. Por quê? É o legado que eles herdaram do pai deles. Sim. Herdaram uma maldição. Agora, nós precisamos entender que, biblicamente falando, os filhos não são punidos pelos pecados dos pais, mas eles carregam, sofrem as consequências dos atos dos pais. Passa como um legado espiritual negativo. Ok. Ou pode ser como um legado espiritual positivo. Sim. Mas quando não percebi, disse que os filhos não sofrem. Não são punidos pelos Ok. pecados dos pais. Ok, ok. Não é a punição. Vê? Sim. A maldição que veio sobre Canaã Sim. e os seus descendentes não é a punição do pecado de Cam. Sim. É a consequência do pecado de Cam. Sim. Porque a Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 18, que a alma que pecar, essa morrerá. O pai não morre pelo pecado do filho, nem o filho morre pelo pecado do pai. Porém, o filho sofre as consequências dos pecados dos pais. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático. Uma família em que os antepassados, avô e entre outros, isso é muito normal Muito em África, comum, sim. que eles se envolveram com bruxaria. Foram à casa dos Kimban, era a prática normal deles. Sim. A consequência disso é que toda a descendência fica debaixo da influência de espíritos malignos. Exatamente. Pastores que trabalham com libertação, por exemplo, igrejas que trabalham com libertação, sabem do que eu estou a falar. Sim. Tem momentos que você está num culto, até não é uma sessão de libertação, e o demônio manifesta, e o cara diz que não. Eu sou o avô dela. Uhum. O avô dela já morreu há muito tempo. Yeah. Então não tem como ser o avô dela. É um espírito que entrou na vida daquela pessoa por intermédio do avô ou das práticas que o avô fez. Porque sempre que nossa família se envolve em bruxaria, feitiçaria ou práticas erradas, Certo. há uma legalidade que é dada para espíritos maus operar. Sim. Sobre a descendência. Sim. Então, o caso de Noé é claro. E vê que há uma teoria, não estou a concordar, não concordo com essa teoria. Sim. Marco Feliciano, por exemplo, o professor Marco Feliciano foi muito criticado e batido por causa dessa teoria. Vê que os africanos descendem de Canaã, segundo Sim. alguma corrente teológica. Não estou a dizer que eu concordo. Eles traçam a origem do povo africano a partir da descendência de Cã. Sim. A partir de Canaã. E alguns tentam explicar a escravatura de África dentro dessa corrente, que discordo. Sim. Tentam explicar como a maldição ou a consequência da maldição que foi liberada sobre a descendência de Cã ou Canaã, da qual nós descendemos. Sim. Eu vou falar o meu posicionamento quanto a isso. Não é isso que eu penso. Ok, outro caso que nós podemos ver aqui, por exemplo, na Bíblia como legado familiar negativo, é o caso do nosso pai da fé. Certo. Abraão. Se nós olhar para aquele que foi o nosso pai da fé, Abraão, a Bíblia diz que Deus lhe prometeu um filho por meio de Sara. Sim. Mas 24 ou muitos anos depois, antes da promessa se cumprir, a Bíblia diz que, passando muito tempo, Sara pede para Abraão dormir com Agar e através de Agar, Sara teria filhos. Sim.
E Abraão dormiu com Agar. E quando Abraão dorme com Agar, Agar fica grávida e nasce quem? Ismael. Ismael. Mas qual é o filho da promessa? Isaac. É Isaac, filho que viria de Sara. Certo. Mas qual é o filho biológico? O primeiro filho biológico de Abraão? Ismael. Ismael. Sim. De acordo com a Bíblia, ainda que o primogênito seja o filho de uma concubina ou de uma mulher rejeitada, a porção dobrada, que é a porção do primogênito, tem que ser dele. Mas quem herdou a primogenitura em Abraão? Isaac. Por que Isaac herdou a primogenitura em Abraão se o primogênito biológico é Ismael? Porque claramente ele é o filho da promessa. Mas quem nasceu primeiro biologicamente? Ismael. Agora vê, este ato de Abraão, involuntariamente, Abraão trouxe uma maldição ou um legado espiritual negativo sobre todo o primogênito biológico da descendência dele. Sim. Por isso é que você vai ver, ao longo da descendência de Abraão, os primogênitos vão ter problema de se firmar e se afirmar e de se posicionar como primogênito. Vão perder primogenitura. Sim. Vê o caso agora do próprio Isaac. Tem 2 filhos. O primogênito é Esaú. Yeah. Mas quem herda a bênção da primogenitura é Jacó. É Jacó. Por que Jacó herdou e não Esaú? Vê que é uma influência que começou no pai Abraão. Sim. E agora está a descer sobre a genealogia. Certo. Quando você chega no próprio Jacó, Jacó teve 12 filhos. Sim. E uma filha, Diná. Yeah. O primogênito de Jacó foi quem? Rubem. Rubem. Mas quem herdou o direito da primogenitura não foi Rubem, foi José. Por isso é que os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, se tornaram tribo em Israel. Ninguém entende. Muitos não sabem como é que Manassés e Efraim são tribo em Israel. Sim. Se Manassés e Efraim não são filhos de Jacó, mas são netos de Jacó. Sim. Por que se tornaram tribo? Por causa do direito da primogenitura, que é a porção dobrada, que foi para José. Então José introduziu os 2 filhos dele. Amém. O próprio José também, o primogênito dele é Manassés, o segundo é Efraim. Sim. Quando Jacó estava para morrer, com os olhos já um pouco fechados, se você dar conta, Sim. ele chama os filhos de Jacó para lhes abençoar. Sim. E José, sabendo dessa influência espiritual negativa, colocou Manassés na mão direita do pai. Sim. E Efraim na mão esquerda para o pai lhes abençoar. Yeah. Na hora de abençoar, Jacó trocou as mãos, colocou a mão direita na cabeça de Efraim e a esquerda na cabeça de Manassés. E José disse: pai, não é, o primogênito é Manassés. E Jacó lhe disse: não, é assim que se faz na nossa casa. Yeah. Como é assim que se faz? Se José estava consciente que havia algo errado dentro da família dele. Sim. E ele colocou propositadamente Manassés à direita do pai, Efraim à esquerda do pai. Para quê? Para quebrar o legado espiritual negativo. Exatamente. Mas o pai disse: vocês podem quebrar isso no vosso tempo, mas no meu tempo eu só vou dar sequência àquilo que já vem acontecendo. Amém. Se você olhar para os salmos, você vai ver que Davi não era o primogênito. Sim. Da tribo de Judá. Sim. Do pai dele, Jessé. Sim. Mas Davi herdou o direito da primogenitura. Yeah. Deus chama Davi de primogênito dentre os seus irmãos. Sim. É algo espiritual que está na família de quem? De Abraão. Sim. Então, é uma influência. Sim. Sim. Não é a punição do pecado dele ou do erro dele, sim, mas é a consequência. Então, tem muita gente, e por ser alguém que está nos ouvindo, pessoas que estão a viver uma vida que eles não entendem por que certas coisas acontecem com eles. Sim. Não, ele sente, ele sabe que há uma força espiritual que lhe leva a certas práticas, a certos atos, que ele não consegue entender por quê. Amém.
Amém. É um legado familiar negativo. Sim. Tem a ver com coisas espirituais Que que passam aconteceram de lá. geração a geração. Yeah. Problemas que o nosso antepassado, portas que eles abriram, Yeah. que está passado de geração para geração como uma influência. Yeah. E muitos estão debaixo disso. Yeah. Yeah. Nem todos, mas tem pessoas que não casam por causa de um legado familiar. Yeah. Se casa, vai ter que divorciar. Yeah. Yeah. Tem pessoas que não importa o esforço que eu faço, Yeah. o trabalho que eu faço, Yeah. mas acaba sempre não tendo nada. Yeah. Yeah. Ele diz, pastor, e eu estou a falar, porque a Bíblia, primeiro, estou a falar porque é bíblico, Sim. e por ser bíblico, eu tenho visto isso, e nós temos orado com muita gente, nós temos um ministério em que nós demos muita atenção e ênfase a isso. E uma vez, uma jovem entrou no meu escritório, de uma igreja aqui grande, a chorar, e disse, pastor, eu vou abandonar os estudos. Estava no quinto ano para terminar a formação dela a nível da escola, uma escola muito renomada aqui no Lubito. E eu disse, por que vais terminar? Vais que vai largar a escola? Ela disse, não, pastor, não aguento mais. Yeah. Eu estou cansado, pastor. Estás cansado de quê? Disse, eu tenho ataques de marido da noite. Pessoas vêm se envolver comigo. Era só de noite. Agora mesmo que for 12 horas, eu a dormir, eu sinto a me envolver com alguém. E não é porque sentir. Eu quando acordo, eu vejo, eu sei que me envolvi com alguém. Yeah. Eu tenho dores em toda parte do meu corpo. Yeah. E os meus pais, mesmo sendo de uma igreja tradicional aqui no Lubito, Yeah. me levaram para uma santa que fica aí no bairro, acho que não, nem vou fazer publicidade, fica num bairro aqui do Lubito, uma santa muito conhecida aqui. E a santa disse assim para ela, olha, os teus antepassados eram santos. E eram mesmo. Yeah. Então, eles consagraram você como alguém que ia herdar os pratos e vinhar. Yeah. Só que você não está a atender ao chamado. Então, as retaliações que você está a ter Yeah. é para você atender o legado que eles deixaram. Yeah. Então temos que fazer uma mesa para agradar os espíritos dos teus antepassados. Yeah. Para eles deixarem de te perseguir. Yeah. Então cobraram um dinheiro para fazer esse trabalho. Yeah. E ela foi lá falar comigo. Eu disse, não, você é crente, não sei como é que os teus pais te levaram nesse sítio. Yeah. Mas pastor, eu não consigo, meu corpo dói, tudo. Eu disse assim, não vai mais nessa santa. Vamos fazer um trabalho de oração e jejum, confissão de pecado e renúncia. Ficamos 7 dias a orar. 7 dias. Ela deixou de ter todos aqueles ataques. Yeah. Terminou o curso. Voltou na igreja a chorar de alegria com uma ação de graça para falar, pastor, consegui, se não fosse aquele trabalho, eu teria desistido. No 5º ano, teria largado tudo e hoje não estaria aqui formada. Yeah. Ia sair como, com a patente que eu estou a sair. Yeah. O que estava acontecendo com essa miúda? Estava na igreja. Yeah. É uma herança que os avós deixaram. É um prato. Ela nunca viu aquele prato. Yeah. Mas está na família. Yeah. Yeah. Agora, esses espíritos que os avós adoravam estavam ali reclamando. Sim. Sim. Reclamando. Yeah. Tem outro exemplo na Bíblia que eu quero trabalhar e depois vamos para um caso mais real e vamos ver a solução bíblica para isso. Sim. Vamos ver o caso do homem segundo o coração de Deus. Rei Davi. Yeah. Capítulo 12, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 de 2 Samuel. Fala. Capítulo 11 começa dizendo o quê? Nos dias, um ano após, nos dias que os reis saíam para a guerra, o rei Davi fez o quê? Decidiu não ir para a guerra. Ficou. Yeah. E mandou o capitão do exército, Joabe. Yeah. Mandou Joabe para a batalha. E quando ele sai, vai no terraço da casa, ele vê uma mulher bonita a banhar nua. Betseba. Yeah. Betseba. Yeah. Mandou indagar quem era Betseba e chamou Betseba, dormiu com Betseba. Betseba, depois de se purificar, que é uma expressão para tomar banho,
foi para casa. Yeah. Depois Betseba mandou falar para o rei Davi que estava grávida. Yeah. Estava Yeah. grávida. Yeah. E Davi, sabendo que estava grávida, sabendo que Betseba era mulher de um dos oficiais dele, isso ia dar problema, Davi manda chamar Urias do combate. E Urias vem, come na mesa do rei, e o rei diz, olha, lava os pés, ou vai para a tua casa e lava os pés. Lavar os pés é uma linguagem figurada para dizer, deita com a tua mulher. Sim. Davi queria esconder o pecado dele. Yeah. A Bíblia vai dizer que Urias comeu, saiu da casa do rei, dormiu na porta do rei. Falaram para o rei que Urias não foi na casa dele, está na tua porta, dormiu lá. Yeah. Davi lhe chamou, disse, camarada, como é? Vai para a tua casa. Disse, não, senhor, tão certo como o senhor vive. Não cometerei esse erro. Yeah. Os meus companheiros, os meus irmãos estão na frente de combate. Eu na minha casa para dormir com a minha mulher? Yeah. Não, não vou fazer isso. Davi então disse, passa mais uma noite aqui e volta para o combate. Davi escreveu uma carta pedindo para Joabe colocar Urias na frente do combate, onde tinha os inimigos mais perigosos, para morrer. E Urias morre. Quando Urias morre, Deus levanta o profeta Natã para ir falar com Davi. Yeah. E Natã, sabendo que Davi era rei, se falasse que Davi estava em pecado, ele temia. Yeah. Morreria logo. Ah, sim. Yeah. Então ele usa de uma uma metáfora. Uma metáfora e vai falar para Davi, o rei Davi. Yeah. Tem um homem no teu reino que é tão rico, e tem tantos bens, tantas ovelhas. Uma parábola até, Sim. né? Sim. E tem um homem que só tinha uma ovelha. Sim. E esse homem rico recebeu uma visita e não queria tirar do seu rebanho uma ovelha para dar de comer o seu visitante. Antes, porém, pegou a única ovelha. Entender? Pegou a única ovelha do homem pobre, matou e deu de comer o seu visitante. Certo. A Bíblia diz que a ira de Davi se acendeu e Davi diz assim, este homem que fez isso, sim, deve morrer e pela ovelha restituir 4 vezes mais. Yeah. Porque está na Bíblia que quando alguém furtava alguma coisa, sim, ele tinha que devolver 4 vezes mais aquilo que furtou. Certo. Êxodo capítulo 21, versículo 1, por exemplo, você encontra isso. Quando Davi diz isso, Natã disse, esse homem é você. Yeah. Assim diz o Senhor. Yeah. Te dei tudo o que você queria, te dei a casa do teu Senhor, Yeah. te dei o reino. Se achavas isso pouco, devias me pedir e eu teria te dado muito mais. Yeah. Por que você pecou contra mim? Me desprezaste ao ponto de dormir com a mulher do teu subordinado e matar. Yeah. Vê que esse pecado vai ser o pecado que vai impedir Davi de edificar o templo. Yeah. E Deus disse, por causa disso, a espada não se apartará da tua casa. Yeah. Ricardo, vê isso. Yeah. Capítulo 12. Segundo Samuel, Deus está falando, por causa desse pecado, Yeah. a espada não vai se apartar da tua casa. Yeah. Olha, Deus está dizendo assim, sobre a tua descendência, sim, há uma influência de morte por causa dessa morte que você cometeu. Yeah. Estás a trazer um legado de morte na tua casa. Yeah. Agora vê como é que vai acontecer. Por causa desse pecado, olha a influência que veio sobre Davi, sobre os filhos de Davi. Aminon se apaixonou pela irmã dele, filha do pai dele, sim, que até ficou doente de paixão, inventou problema, pediu que o rei mandasse Tamar para lhe cozinhar para ele, para lhe dar de comer. Tamar foi para a casa dela, violou a própria irmã, lhe violou e mandou escorraçar a irmã. A irmã dela até disse, o que você fez já é vergonhoso. Pior do que você me violar é você me expulsar dessa maneira da tua casa. Yeah. Vê que o ato de Aminon violar a própria irmã sim, não é algo que nasce só dele. É a influência do pecado do pai dele, Davi, sobre a vida de Aminon. Certo. Absalão, quando ouviu que Aminon violou Tamar, não falou nada. Ficou 2 anos em silêncio. Ao cabo de 2 anos, deu uma festa, chamou Aminon para a festa, matou o irmão dele. Yeah. Matou o irmão dele.
O próprio filho de Davi com Betseba morreu. Yeah. Tá vendo? Yeah. O próprio Absalão dormiu com as mulheres do pai dele e se tornou inimigo do pai dele. Porque Deus disse assim: como fizeste isso às ocultas, eu darei as tuas mulheres ao teu próximo. Yeah. Quer dizer que Absalão está a dormir com as mulheres do pai dele, não porque ele queria, Sim. mas como consequência do pecado de Davi. E Deus disse para Davi: vou pegar as tuas mulheres, as tuas concubinas, e o teu próximo vai dormir com elas à luz do dia. Yeah. Absalão dormia publicamente numa tenda que todo o povo via, com as mulheres e as concubinas do pai dele. Yeah. E o ato de quê? O ato de Absalão Sim. não é só porque ele quer, não é só porque não tem natureza pecaminosa, não. É consequência do que Davi fez. Sim. E o próprio Absalão também vai ser morto. Exatamente. Quando Salomão assume o poder, Yeah. Adonias, filho de Davi, falou algo que Salomão não gostou. Salomão matou Adonias, irmão dele, de pai. Yeah. Olha como os filhos de Davi estão a se matar entre eles. Yeah. A pergunta é: qual é a força por detrás do que eles estão a fazer? Yeah. É a consequência, é o legado espiritual negativo que passou de Davi para os filhos dele. Exatamente. Então, tem comportamento que os nossos filhos assumem que é consequência dos nossos pecados, Exatamente. das nossas ações. Certo. É a expressão de um legado espiritual que nós recebemos. Exatamente. Deixa eu pegar o último caso. Deixa eu pegar o último caso aqui rápido e entrar já para o outro exemplo. O prático, e quero já ir para nós ir por fim, porque o tempo está a passar. Sim. E para interagir, né? Certo. Ali, você pode mandar a sua pergunta, você que tiver, mande aqui para nós no chat e nós teremos depois tempo para poder responder. Lembra agora ver o caso de Joabe. Yeah. Joabe era o capitão do exército de Davi, o homem mais honrado de Davi. Só que Davi delegou muito poder a Joabe. Joabe se tornou tão poderoso e fazia as coisas e já não obedecia a Davi. Certo. Por isso que você não pode delegar tudo. Yeah. Não, a autoridade não se delega toda. Yeah. No tempo em que Davi fugia de Saul, em que havia guerra entre Davi e a casa de Saul, Davi não fazia guerra, mas Saul fazia guerra com Davi. Com Davi. A Bíblia vai dizer que em meio à guerra, o capitão do exército de Saul, que era Abner, matou o irmão de Joabe, que era Azael, porque estava a lhe perseguir. Ele disse para Azael: não me persegue, não quero te matar. E Azael continuou a perseguir Abner, e Abner matou. Matou quem? O Azael. Sim. E a Bíblia diz que tempos depois, Abner se desentende com um dos filhos de Saul que estava a reinar, e ele decide fazer aliança com Davi e dar as 10 tribos e meia, porque Davi na altura era rei só sobre a tribo de Judá e a meia tribo de Benjamim. Então esse capitão do exército decidiu dar as 10 tribos que estavam sob comando dele, do exército dele, para Davi se tornar rei sobre todo Israel. Sim. Então ele vai e faz uma aliança com Davi. Yeah. Biblicamente falando, não se podia vingar sangue derramado em guerra em tempo de paz. Então, quando Abner faz aliança com Davi, aquelas questões da guerra acabaram. Já É tipo, um soldado da UNITA ou do MPLA que matou teu tio na guerra. Se hoje você lhe reconhecer e você lhe matar, você vai preso. Sim. Mas naquele tempo, se você lhe matasse em combate, não tem nada a ver com combate. Exatamente. Então não se vinga sangue inocente ou sangue derramado na guerra em tempo de paz. Quando ele sai de Jerusalém, onde Davi habitava, para ir reunir o povo para se juntar a Davi, Joabe vem de um combate. Yeah. E lhe dizem que Abner estava aqui, fez aliança com Davi e foi. Joabe entra desrespeitosamente na presença do rei e diz: o que é que você fez? Como você está a admitir Abner aqui? Abner veio, o nosso exército vai te matar. Yeah. Ele sai sem autorização de Davi. Sim. Pai mata Abner. Matou quem? Abner. Abner. Abner.
Mesmo sem autorização do sem rei. autorização do rei, mata Yeah. Abner. Yeah. E Davi, quando ouve que Joabe matou Abner, essa história está ali em segunda Samuel, capítulo 3. Davi chora amargamente, que todo o povo disse assim, ele é inocente desse sangue, ele não Yeah. viu. Yeah. No capítulo 3, no versículo 29, Davi vai fazer uma declaração, diz assim, os filhos de Zeruios, era Joabe, Azael e o outro irmão dele, se tornaram mais poderosos do que eu, embora eu sou rei. Uhum. Quer dizer que o comandante do exército tinha mais poder naquela altura que Davi. Certo. E Davi temia repreender Joabe, Sim. porque Joabe podia se levantar contra ele e Davi perdia. Certo. Davi disse, eu sou ungido rei, mas eles se tornaram mais fortes do que eu. Exatamente. Como Davi não podia bater de frente com Joabe, Joabe. por causa do exército que estava sob tutela de Joabe, Sim. Davi aproveita o pecado dele para introduzir uma maldição na descendência de Joabe. No capítulo 3, versículo 29, ele fala assim, e caia sobre Joabe e toda a sua descendência o sangue de Abner. Yeah. E que não falte na descendência de Joabe, que não falte quem morra a espada, quem tenha fluxo, quem ande de muleta e quem necessite pão. Yeah. Capítulo 3, versículo 29 de 2 Samuel. Davi está a dizer que em toda a descendência de Joabe vai ter pessoas que morrem à espada. Quer dizer que morrem de forma inexplicada. Sim. Morrem como morreu Abner, fora de combate, do nada. Yeah. E nós vemos isso em muitas famílias. Sim. Pessoas que morrem do nada, pessoas com muito Yeah. potencial, Yeah. a morrerem. Yeah. Alguns até dizem, não, chegou o momento dele. Não, nem todos que morrem, o tempo dele chegou. Sim. Alguns vão antes, Sim. Yeah. Muitos primogênitos. morrem. Yeah. Ele diz que alguém que morre com a espada, não falte quem tenha fluxo, hemorragias. Yeah. Não falte quem se apoie em muleta. Está a dizer paralítico. Yeah. Alguém nasce paralítico. Não é uma Yeah. formação congênita, não. Sim. Não. Há uma força por detrás disso, nos casos. Yeah. Depois, pessoas que necessitam de pão, pobres, Yeah. necessitados. Quer dizer, não importa o quanto você vai trabalhar, Yeah. vai ser pobre. Sim. Agora, imagina uma pessoa que nasce da linhagem de Joabe. Morre de qualquer maneira. Yeah. Pobre. E ele não consegue ver por que ele trabalha tanto e não tem fruto. Sim. Pessoas a nascer paralíticas. My God. Pessoas com fluxo. E a pergunta é, o que está acontecendo com eles? Nós Yeah. falamos, não, isso é uma formação congênita. Isso são problemas conjunturais. Yeah. São crises. Não. É a força da maldição que estava sobre eles. Exatamente. É o legado que Joabe Yeah. deixou para os descendentes dele. Yeah. Yeah. A minha pergunta é, você que está nos ouvir, qual é o legado espiritual que você herdou dos teus antepassados? Yeah. A tua família está debaixo de que legado? Yeah. Tudo que vocês estão a fazer é vossa força ou é a força do legado que vocês herdaram? Yeah. Lutas, batalhas, dificuldades. Yeah. Então, são exemplos. E isso aqui é o que o Pedro vai falar no Novo Testamento, que é o modo de viver, o modo de ser que os pais legaram aos filhos. Exatamente. E Pedro chama isso de quê? Fútil procedimento. Yeah. Fútil procedimento. Agora, pastor, qual é a solução? Pedro disse prata e ouro Não serve. não serve. Yeah. Qual é a solução para isso? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, ele vai dizer:
No 18 ele diz que não foi mediante coisa corruptível como prata e ouro que foste resgatado do fútil procedimento que vossos pais vos Foi legaram. deixando, sim. Qual é a solução? Ele fala no versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, Amém. o sangue de Jesus. Jesus. O único preço para quebrar o legado familiar negativo é o precioso sangue de Jesus. Amém. É o único preço que paga isso. Amém. Amém. Mas qual é o problema? É que tem muitos crentes na igreja que ainda sofrem drasticamente, são atacados drasticamente Yeah. pelas consequências do legado Yeah. familiar negativo. Yeah. Por quê? Yeah. Porque mesmo estando na igreja, não assumem a verdadeira identidade deles. Amém. Não levam a sério as coisas de Deus. Yeah. Yeah. Não levam a sério a espiritualidade. Yeah. Yeah. Para eles, ir na igreja virou tradição, virou Yeah. costume. Yeah. Yeah. Então, se você não se firma em Cristo, Yeah. não se enraiza, não cria raízes em Em Cristo, Yeah. estás na igreja, mas você vai ver que o legado familiar negativo Yeah. vai governar a Continua tua a vida. sondar a vida de muita gente. Vê a maior parte das pessoas que nós temos nas nossas igrejas. Yeah. Eu recebo muita gente nos nossos trabalhos, eu, a minha esposa que eu te diga. Nós recebemos mensagens, telefonemas, pessoas que nos procuram. Yeah. Há tempo estava a partilhar com a minha esposa, ela me mostrar montões de mensagens que ela recebe de pessoas que estão na igreja, Yeah. são de igrejas aqui e que estão a passar por problemas tipo tala ou coisas parecidas e os pais lhes levaram nas santas Yeah. como se fosse uma coisa que é normal. Yeah. É o hábito. Yeah. Yeah. Tem uma jovem que veio no meu escritório, estava 5 anos sem fazer filho. Ela veio de Luanda, estava a cultuar em nossa igreja. E sempre que ela engravidava, ela perdia instantaneamente o filho, Yeah. hemorragia. Yeah. E ela fazia tratamento, gastava muito dinheiro mesmo. Yeah. My God. Era tratamento atrás de tratamento, tratamento atrás de tratamento. E estavam a ficar sem dinheiro, como a Yeah. mulher dos fluxos de sangue. E quando ela veio na igreja, estava a cultuar, trouxe as receitas, que ela ou as consultas que ela já fez, Já fez. os exames que ela já fez, Yeah. um montão de remédio que ela já tomou. E o médico não disse assim, vai fazer mais esse exame e toma mais esses remédios. Yeah. Quando eu estava a falar com ela, Deus me deu uma palavra de conhecimento sobre a origem do problema dela. Yeah. E eu disse, e Deus me falou por que ela estava passando aquela situação. Yeah. E eu disse para ela, era uma questão desse gênero que eu estava a tratar. Eu disse para ela, Deus está a me falar que você fez isso. E o que você está a viver agora é consequência disso. Sim. Ela confessou, disse sim, pastor. Eu fiz isso. Deixa eu ser específico. Eu havia ficado grávida antes de me casar e decidi abortar. Yeah. Abortei. Agora casei. E sempre que eu fico grávida, sai. Yeah. Consequência de um ato que ela fez lá. Sim. Sim. Já. Yeah. Yeah. Ela fica grávida, tá aí, mas depois tem hemorragia, aquilo sai. Yeah. E os médicos não, cientificamente, diziam, o teu útero tá bom, não tem como isso acontecer. Yeah. Ela não falou nos médicos que havia abortado. Yeah. E ela não me falou que abortou. Yeah. Eu a conversar com ela. Deus me deu uma palavra de conhecimento e eu disse, Deus está a me dizer que o problema que você está a viver é porque você tirou gravidez. Sim. Ah, pastor, eu não era casada. Deus não está falando se você era casada. Deus só está a me falar que você tirou essa gravidez. Yeah. Agora, para de tomar esses remédios. Não faz mais nenhuma consulta. Yeah. Eu vou orar por você. My God. Começamos primeiro. Oração de arrependimento, confissão de pecado. Yeah. Orei para ela. Disse, não toma mais nenhum remédio que o médico deu. Ah, não, pastor. Não toma mais nenhum remédio. Yeah. 2 meses depois, ficou grávida de novo.
E até agora. Acho que agora ela está com 7 ou 8 meses. Amém. Deus seja louvado. Amém. Consequências de atos. Yeah. Yeah. Não é? Yeah. Então, tudo que a gente faz de errado no mundo natural acarreta uma consequência espiritual Yeah. Para o futuro. para o futuro. Não tem como você escapar disso. Yeah. E tem coisas que vão vir sobre a tua vida como dívidas. Não porque você deveu, mas porque o teu pai deveu. Sim. Na Bíblia tem um caso daquela mulher que o marido morreu pobre, deixou dívida. E agora o credor estava a vir buscar os filhos para lhes tornar escravo. Yeah. Existem dívidas espirituais. Yeah. Tem pessoas que não conseguem se ingrar na vida porque está a pagar a dívida espiritual dos pais ou dos Ou dos antepassados. avós. Yeah. Nós estamos a ver isso, o que nós acabamos de ler aqui. Nós vemos pessoas assim. Sim, sim. E às vezes, Ricardo, o que mais me entristece aqui, às vezes são pessoas que estão na igreja, você vê que ele é crente. Yeah. 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 Está na igreja, Yeah. mas é relaxado. Yeah. Show nas coisas espirituais. Yeah. Yeah. Não ora. Yeah. Medita quando quer. Yeah. Hã? Na Não é verdade, fiel a Deus. Está travado. Na verdade, está travado, não está relaxado. Não é fiel a Deus. Porque nós temos aquela falsa ideia de que se você está em Cristo as coisas acontecem automaticamente. Não. Yeah. Yeah. Mesmo em Cristo, nada é automático. Sim. Existem princípios que nos levam a desfrutar do resultado da obra de Cristo na cruz. Amém. Deixa eu lhe dar um exemplo. Amém. Jesus morreu para todos. Sim ou não? Sim. Se Jesus morreu para todos, por que alguns vão para o inferno? Yeah. Porque nem todos o receberam. Sim! Yeah. Agora, os que já o receberam, por que não desfrutam da graça salvífica na totalidade? Porque nem todos se arrependeram. E nem todos confessaram. Vê o que Jesus disse em João 17, ou João 15. Ele diz assim: todo aquele que estando em mim não der fruto. Como assim, Jesus? Está a dizer que alguém pode estar conectado contigo? Yeah. Há uma possibilidade. E há uma possibilidade de estar conectado contigo e não dar fruto. Como Yeah. assim, Jesus? Nos explica isso. Yeah. Diz, aquele que estando em mim e não der fruto, meu pai o corta. E aquele que dá fruto, meu pai o limpa para continuar a dar fruto. Calma ainda. Como é que alguém pode estar em Cristo e não dar fruto? Yeah. Aí vem o que as pessoas aplicam muito mal. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, passando. Tudo se fez novo. Ok, tudo se fez novo. E isso é uma verdade. Sim. Mas o que é que se fez novo no novo nascimento? Um dia me convida para falarmos sobre isso. O que é que se fez novo no novo nascimento? Yeah. Então, você pode ser um cristão verdadeiro e dar lugar ao diabo para operar na tua vida. Sim. Sim. A Bíblia chama de crentes carnais. Quando Paulo escreve para a carta aos Coríntios, está a escrever para a igreja. Sim. E ele diz que aí mesmo na igreja, onde vocês estão, vocês crentes, tem um cara que está a dormir com a mulher do pai dele. Yeah. Yeah. Está vendo? Então, quando você é crente e você não leva a sério as coisas espirituais, Sim. você autoriza o diabo e a influência das maldições dos teus antepassados operarem na tua vida. Yeah. Yeah. Então tem muito cristão que se morrer agora vai nos céus, mas está a sofrer terrivelmente as consequências do legado familiar negativo porque estagnou. Sim. Por que? Porque não havia necessidade do diabo nos atacar nós como crentes. Yeah. Por que ele nos ataca? Yeah. Porque ele sabe que há a possibilidade de, mesmo nós sendo cristãos, Sim. ele nos bloquear. Sim. Sim. Porque Paulo vai dizer assim: para que o diabo não alcance vantagem sobre vós, não ignorem os seus desígnios. Exatamente. Quer dizer, tem como eu sendo cristão, o diabo alcançar vantagem sobre mim. Quando é que o diabo alcança vantagem sobre mim? Quando ele consegue Yeah. me fazer negligenciar as coisas espirituais e trazer o peso da herança negativa Certo. sobre mim. Yeah. Yeah. Vai ser o peso do meu pecado
e a consequência do pecado dos meus antepassados, tudo Exatamente. na minha vida. Yeah. Por isso é que você vê que tem cristão de ano em ano, como entra num ano, sai no outro ano. Yeah. Nada muda na vida dele. Yeah. Altamente bloqueado. Yeah. E ele é cristão, mas está a sofrer, por exemplo, o problema que o pai dele sofreu. Sim. Está a enfrentar os mesmos problemas que o bisavô dele enfrentou. Yeah. Como é possível que ele está a passar pela mesma experiência, pelas mesmas coisas que os antepassados deles passaram, se ele já é crente? Yeah. Porque ele ignorou o diabo. Sim. E o diabo alcançou vantagem sobre ele. Exatamente. E agora está a sofrer Yeah. as consequências das maldições dos antepassados, porque deu legalidade ao diabo de operar na vida dele. Na vida dele presente. Yeah. Porque muita gente pensa que não, se sou crente, o diabo não vai fazer nada na minha vida. Yeah. Não, ele pode fazer se conseguir te levar a negligenciar as coisas de Deus. Amém. Graças a Deus. Tá a ser um... Epá, esse tema, pastor. Oh, meu Deus, já são 22h30. O tempo passa. Acho que vamos continuar numa... Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, está a ser um tempo super abençoado. Nós estamos aqui com o nosso querido pastor Virgílio e nós nos esquecemos mesmo do tempo. Uau, e parece que glória a começamos Deus. agora. Então, gostaríamos de ver aí quem tem uma... Não sei se, pastor, avançamos, paramos. Alguém tem uma pergunta para fazer? Para então nós apresentarmos aqui ao nosso querido pastor. Antes Queremos mesmo... agradecer ali as 538 pessoas que estão nos acompanhar. Amém. 530 visualizações é muito bom. Amém. O Senhor possa abençoar. Amém. Se tiver alguma pergunta, alguma questão, por favor, pode mandar, que nós estaremos aqui para poder ajudar dentro do pouco tempo que ainda temos. Temos aí mais sensivelmente uns 5 minutinhos apenas para podermos fechar, porque pastor Falei muito. saiu de casa direto. Epa, isso é uma aula, pastor. Por isso que até nós chamamos... É uma série de sermão que nós estamos a fazer. Amém. Então, são 7 pregações dentro só desse tema. Amém. 7. Amém. Durante o mês, durante a semana. Todo mês de julho e o mês de agosto estamos a ensinar sobre isso. Amém. Graças a Deus. Tem aqui uma contribuição. Você que tem uma pergunta, mande. Temos mais uns 5 minutinhos. Meu pai, homem excelente, com uma sabedoria extraordinária. Eu amo o teu evangelho genuíno, os teus ensinamentos profundos que levam a uma reflexão profunda. Sou grato a Deus pela oportunidade de que Deus me deu de servir na seara junto contigo. Na verdade, aprendi muito. Tito Paz Manuel. Deus abençoe, nosso querido irmão. É um homem de Deus, é diácono lá na nossa igreja. Amém. O House of Power, lá no Morro Bento, em Luanda. Amém. Ele esteve aqui conosco quase 2 anos a servir aqui na igreja. Amém. Foi uma grande bênção, é um homem excelente. Deus abençoe ali, companheiro. Amém. Bênção, bênção, bênção. Foi muito bom também servir ao teu lado e continua a ser um prazer, porque ainda continuamos servindo juntos. Amém, graças a Deus. Eu não consigo... Nem eu consigo ver. Eu vi aqui o comentário, mas eu não sei se tem mais aí pessoas que estão aí a comentar para poder então... Ou mande mensagem. Antes mesmo de fecharmos. Sim. Lembrar que você que está a passar por uma situação que também não consegue ultrapassar, a igreja está localizada bem em frente à Clínica Sagrada Esperança. O pastor, conforme disse, estão durante esse mês todo a falar sobre isso. Porque o que acontece é que muitos estão mergulhados nessas heranças e não percebem. Certo. E muitos até são deixados levar por essas... Por algumas teorias que dizem que não, o passado não tem influência no presente, não sei o que. Não, o passado tem sim. E nós, de forma muito particular, presenciamos isso. E muitos, às vezes, não sabem. Existem mulheres que não conseguem engravidar porque o normal na família dele é engravidar de forma assim estranha. E isso acontece muito. Existem mulheres que você vê que todos os primeiros filhos têm que morrer. Pegaste aqui.
Nessa tua deixa, eu recebi uma jovem de uma igreja que veio pedir ajuda, porque ela diz que na família dele, todos os filhos de homem morrem. Yeah. Todos. Yeah. Homem não vive, só vive Yeah. mulher. Yeah. Mas ela veio pedir ajuda, pastor, me ajuda a orar. O meu marido é da igreja católica, não acredita nisso, mas nós, todos homens, todos filhos de homens morrem. Mas a minha irmã tem um filho de homem que não morreu. Eu quero que o pastor nos ajude a orar. Não me falou Yeah. nada. Yeah. Quando ela me diz isso, o Senhor me falou. Deus me deu Amém. uma palavra de conhecimento. Ela disse assim: os primogênitos na tua família morrem, ou os homens morrem, porque você sabe. Você não quer me falar. E você sabe a tradição da tua família Yeah. para o homem viver. Yeah. Ela disse: sim, 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 pastor, e sim, é que eu não quero fazer aquele ritual. Ela não me falou de ritual. Yeah. Ela disse: não, há um ritual, sim, que quando o bebê morrer, ele não pode ser enterrado completo, tem que lhe cortar o polegar da mão, fazer um ritual, lhe enterrar sem o polegar e depois fazer uma oferenda. Só assim o próximo homem que vier depois dele vai viver. Yeah. Ela disse: não, eu não quero fazer esse ritual familiar. Yeah. Yeah. Ritual familiar. Yeah. Para um rapaz viver naquela família, o que morreu antes dele não pode ser enterrado completo. Tem que Yeah. cortar parte do corpo, enterrar ele por metade, e aquela parte que sobrar, elas vão guardar e vão fazer um ritual e fazer. Essa pessoa veio na igreja, aqui no Yeah. Lubito, Yeah. e Misericórdia. está apavorada. Yeah. Quer ajuda, porque não quer fazer, não, porque agora já é crente, não quer participar do ritual familiar. Yeah. Diz que a família do esposo falou para ir nos quimbandeiros para fazer tratamento, porque os bebês estão a morrer. Yeah. Acontece. Yeah. Com muita frequência. E então, nós, aqui no Oxapela, nós vamos fazer questão, dentro da agenda do pastor, poder vir novamente Amém. para o pastor. Aqui é na casa do pastor. Na verdade, o pastor, nós é que estamos na casa do pastor. Então, Aham. o pastor é um mestre na palavra do Senhor. Para nós é sempre um prazer. Mas nós não queríamos encerrar sem primeiro liberar. Eu sinto da parte de Deus que é necessário liberar uma palavra. Creio que alguém que está aí na live poderá ser impactado. Então, se o pastor puder liberar uma palavra para alguém que está aí a nos acompanhar durante a live, porque muitos às vezes passam por essa situação, mas não têm coragem de expor. Satanás prende suas vidas Sim, para não poderem acredito. apresentar. Você que está nos ouvindo do outro lado, Yeah. se você passa por uma situação do gênero, você se identificou e por uma questão de privacidade, não se sente Yeah. à vontade em colocar aqui nos comentários, pode mandar uma mensagem, Sim, no off sim, para o irmão Ricardo ou mandar sim. para mim. Se és mulher e são questões muito íntimas e queres, pode mandar mensagem para a minha esposa. Encontra o Facebook dela, Frázia Pereira, ou para a esposa do diácono Ricardo. Amém. Manda uma mensagem. Temos mulheres que passam por situações que elas não conseguem expor, mesmo para falar com um pastor tem alguma dificuldade. Então, mande mensagem para minha esposa, mande mensagem para a esposa do Ricardo sobre alguma coisa que você se identificou e com certeza elas saberão da parte de Deus vos direcionar. Amém. E eu gostaria de orar Amém. para qualquer pessoa, para todos aqueles que nos acompanharam até agora. Amém. Gostaria de orar por você, gostaria de pedir que o Senhor possa abençoar a tua vida, Amém. abençoar a tua casa, a tua família. Amém. Eu reconheço uma graça muito particular na vida da minha esposa Amém. quanto a esse trabalho de libertação, de oração. Amém. Então, qualquer mulher que queira um direcionamento muito específico quanto a isso, entre em contato com a minha esposa, encontra no Facebook dela, Eufrásia Pereira Virgílio, Amém. mande uma mensagem e ela saberá te direcionar quanto a esse assunto. Amém. Eu sinto também da parte de Deus, como o nosso amado irmão Ricardo disse, orar para você que está a nos acompanhar, para você que Amém. está aí do outro lado. Quero orar contigo. E se você puder estar conosco amanhã no culto
das 17h30 ou às 12 horas. Nós temos 2 cultos. Amém. Amanhã, 12 e ponto, temos um culto de batalha espiritual voltada para isso. Amém. 17h30 temos outro culto de cura e libertação voltado para pessoas que estão passando por qualquer situação. E amanhã de tarde, quem estará pregando é minha esposa, vai fazer um trabalho fora de série, fora de Amém. série. Amém. Então eu te convido a estar conosco amanhã lá no 28. Amém. Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, Criador dos céus e da terra, Aleluia. todos aqueles que estão nos ouvindo, Amém. aqueles que se identificaram com aquilo que nós falamos, Amém. eu oro para que o precioso sangue de Jesus Em nome de Jesus. possa lavar qualquer pessoa e libertar qualquer pessoa Amém. do legado familiar negativo. Amém. Qualquer legado familiar negativo Amém. que esteja agindo sobre a tua vida, sobre a vida dos teus pais ou dos teus irmãos, nós oramos para que este legado seja quebrado em nome de Em Jesus nome Cristo. de Jesus. Que o sangue precioso de Jesus lave você, lave a Amém. tua casa, Amém. liberte a tua casa, Em nome de santifica a tua vida, Em nome que de você Jesus. seja abençoado no poderoso nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que o Senhor te conceda a graça que esta noite Amém. seja uma noite de bênção para a tua Em casa e para a nome tua de vida. Jesus. Que o Senhor te livre do pânico noturno, Amém. da insônia, de todo o mal que te ataca de noite. Amém. Eu declaro que o teu sono será tranquilo. Em nome de Em Jesus. paz hoje te deitarás e amanhã acordarás com as forças renovadas. Em nome de E o Jesus. Senhor há de abençoar Aleluia. ricamente a tua vida. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você que pode aplaudir aí ao Senhor em nome de Jesus por esse tempo. Mais uma vez agradecer aqui ao mestre Virgílio, ao pastor Virgílio, o nosso amado pastor. Você vai encontrar esse vídeo logo na sexta-feira, o vídeo será editado e na sexta-feira o vídeo estará disponível no YouTube. Você que não viu, poderá ver em qualidade Full HD. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Ocussapela, se inscreva, nos siga no TikTok, Ocussapela. Estamos também no Instagram, Ricardo Timba. E aqui, você que assistiu a live a primeira vez, não nos segue, siga-nos para que conteúdo como esse continuam a ser divulgado. Então, siga também o pastor Virgílio. O perfil é? Pascoal Virgílio. Pascoal Virgílio, exatamente. Siga-nos aí. Lembrar que dia 10, Encontro das Mulheres, e em outubro, a Geração Gospel tem aí festival alusivo ao 9º aniversário. Então, fique aí ligado. Deus abençoe as vossas vidas. Você que tiver alguma situação, pode nos contactar em nome de Jesus e estamos juntos. Amém. Glórias a Deus.